Olá, eu sou a Johanna e eu vou apresentar a resolução da prova prática de modelagem e simulação de processo 1. E eu vou explicar por meio desse vídeo como a gente desenvolveu cada questão, mostrando o resultado obtido e comentar rapidamente o que significa na prática. Aqui a gente já tem o exercício 1. Na primeira questão, a gente tinha um sistema de mistura com 3 correntes de alimentação. O objetivo era descobrir qual deveria ser a vazão de cada corrente para que a mistura final tivesse a composição desejada. Como era 3 equações e 3 incógnitas, F1, F2 e F3, a gente organizou tudo numa forma de uma matriz, para poder facilitar na resolução quando tem esse tipo de problema. Aqui a gente tem a planilha do Excel, que a gente montou uma matriz dos coeficientes, que está aqui, e depois usamos a função matriz inversa para poder calcular a inversa da matriz, e a função matriz multi para poder multiplicar pela matriz os resultados. E assim a gente encontrou as vazões de F1, F2 e F3. E pela planilha do Excel, a gente teve que F1 foi 1,6, F2 foi 0,2 e F3 foi menos 0,2. No código de Python, a gente fez o mesmo cálculo e a gente utilizou 2 métodos. Um usando a matriz inversa e outro utilizando essa função np-linauge.solve, que é essa daqui, AB, e que ela resolve já o sistema diretamente. Os 2 métodos deram exatamente o mesmo resultado, então a gente conseguiu confirmar que a resolução estava correta. Porém, quando a gente foi analisar o resultado, a gente percebeu que uma das vazões ficou negativa. E na prática, isso não faz nem um pouco sentido, porque uma corrente de alimentação não pode ter uma vazão negativa. Isso indica que o modelo matemático ele vai precisar ser ajustado ou receber algumas restrições para representar corretamente o processo industrial. Já na questão no exercício 2, aqui, deixa eu achar. No exercício 2, a gente utilizou o método de Newton-Raphson para calcular a temperatura de saída de um trocador de calor. E esse método encontra a solução da equação fazendo aproximações sucessivas até chegar ao valor correto. No código de Python, a gente implementou a função, a derivada e o algoritmo de Newton-Raphson. Também definimos uma tolerância para que o programa parasse quando encontrasse uma solução suficientemente precisa. Fizemos testes utilizando diferentes chutes iniciais. Aí aqui eu vou até mostrar que a gente utilizou o chute como 200, 300, 400, 500 kelvins. Em todos os casos, a resposta foi encontrada em apenas uma interações. E isso aconteceu porque a equação era linear. Então, como ela já apresentava uma reta, o método consegue encontrar a solução logo na primeira aproximação. E a temperatura encontrada foi aproximadamente 304,72 kelvins, que é nos dois, tanto na planilha, tanto no Python, né? Tesouro no Python. No exercício 3, tá aqui. No exercício 3, o objetivo era calcular a massa total produzida durante 4 horas de operações, utilizando a regra de 1/3 de Simpson, que é um método de integração numérica. Aqui, vou mostrar primeiro a nossa tabela da planilha, onde primeiro a gente organizou os dados na planilha e aplicamos os coeficientes da regra de Simpson. Depois fizemos o cálculo da área sobre a curva, que representa a massa acumulada durante o processo. E o valor da massa total pela planilha deu 60,33 quilos. Em seguida, a gente fez o mesmo cálculo em Python. E, além disso, adicionamos um ruído gaussiano aos dados para simular pequenos erros de medição que pode acontecer em sensores reais nas indústrias que utilizam. E isso acontece porque... Não, comparando o resultado, vimos que a diferença foi muito pequena. E isso mostra que a regra do Sims é bastante confiável, mesmo quando existem pequenas variações da medida. E aqui a gente consegue ver o valor que deu também 60,33 quilos, que foi a massa total acumulada. Isso acabou acontecendo porque durante a integração, os erros positivos e os negativos, eles tendem meio que a se compensar, então ele meio que se anula.
Por isso, dizemos que esse método ajuda a reduzir o efeito do ruído nos resultados. Na questão 4, deixa eu achar aqui, na questão 4, resolvemos uma equação diferencial que representa a variação da concentração de um reagente dentro de um reator CSTR. Para isso, a gente utilizou dois métodos numéricos, Euler e Range-Kutta, de quarta ordem, conhecido também como o RK4. Sobre o código, o programa ele calcula a concentração ao longo do tempo, utilizando os dois métodos, e para automaticamente, quando a concentração praticamente deixar de variar, ele vai indicar que o sistema chegou ao estado estacionário. A gente plotou um gráfico, e nesse gráfico, a gente pode ver que os dois métodos eles chegam praticamente ao mesmo valor final. Porém, o RK4 ele acompanha a curva de uma forma muito mais precisa do que o método de Euler. A gente também analisa que, como o erro muda quando diminuímos o passo de integração, quanto menor o passo, vai ser menor o erro. E o RK4 ele reduz esse número muito mais rapidamente. Por isso que ele é muito mais preciso e bastante utilizado em simulações industriais. Então, a gente pode concluir nesse modelo que os dois métodos eles funcionam, mas o RK4 ele apresenta uma pressão muito maior e produz resultados mais confiáveis quando precisamos de simulações mais detalhadas. Agora eu vou voltar aqui na inicial, só para finalizar. E, no geral, essa atividade, ela ajudou a gente a entender como existem diferentes métodos numéricos que eles podem ser aplicados para resolver problemas da engenharia reais, né? E, além disso, a gente conseguiu comparar muitas vantagens e limitações de cada método e perceber como que essa escolha técnica vai influenciar diretamente na precisão e na qualidade do nosso resultado.